E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro Apocalipse, leremos o capítulo 14. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade, Senhor, de beber nas fontes da Tua palavra, aqui revelada conforme a Tua vontade, dentro do trâmite, do limite da nossa compreensão ou daquilo que o Senhor quer revelar. Obrigado pela oportunidade de fazer isso em comunhão, em casa, com os meus familiares, seguindo a ordenança do Senhor, com quem está, por exemplo, no meu colo aqui agora. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Seja assim conforme a tua vontade o tempo todo, Senhor. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 14, Senhor, efetivamente 20 versículos e diz do versículo 1 em diante. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Repetindo o versículo 4 que nos diz: são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a mesa, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, repetindo o versículo 8, que nos diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repetindo o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada,
saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. 20º e último versículo do capítulo 14 de Apocalipse nos diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Pois bem, por meio desses 20 versículos, nos fala o capítulo 14 de Apocalipse, por meio desses 20 versículos, nos fala o capítulo 14 de Apocalipse, sobre o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, com ênfase do versículo 1º até o 5º. Nos fala sobre a primeira voz, do versículo 6 até o 7º. Nos fala a segunda voz, no versículo 8º. Nos fala sobre a terceira voz, do versículo 9 até o 12. Nos fala sobre a quarta voz, do versículo 13. Nos fala sobre a ceifa, do versículo 14 até o 16, e a vindima, do versículo 17 até o 20º. Como tantas vezes aparece na palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus a todos abençoe, possamos ler com bastante reflexão e compreender que o livro de Apocalipse é para ser temido, mas é para ser compreendido e é para ser estudado com muito afinco, e há muita boa aventura aqui registrada. Versículo 12 do capítulo lido agora, o 14, nos diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repetindo o versículo 12, que nos diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para esclarecer a alguns: santos, quem são santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repetindo, por fim, o versículo 12 do capítulo 14 de Apocalipse, que nos esclarece: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas especiais que Deus coloca nas nossas vidas como instrumento dele, as pessoas especiais que Deus nos faz ser instrumento dele nessas vidas, também a você que efetivamente tenha ouvido essa leitura da palavra do Senhor, neste ou em qualquer tempo. Que Deus a todos abençoe, eu te desejo uma ótima semana. Sucesso!